início, né, de uma nova tendência, né, que está chegando, inclusive, para o Estado, né? Por exemplo, a advogada-geral da União, que é professora de Direito Administrativo, professora Kaline Ferreira Davi, né? Kaline Ferreira, ela foi permanentemente lotada em regime de home office. Né? Mas é uma tendência, na verdade, professor, essa questão, né, da eletronização, não sei se se fala dessa forma, né, informatização das coisas há muito tempo. Por exemplo, a arbitragem online é algo que já é utilizado desde, tempo, né? Por exemplo, não aqui no Brasil, né, aqui não existe ainda essa questão da arbitragem online, mas existem outros meios extrajudiciais online, mas assim, no mundo todo já se existe há muito tempo. Inclusive, o professor Fred Didier fala isso há muito, desde 2009, desde 2019, eu lembro ele falando que a tendência daqui para frente, antes de existir o vírus, era que tudo se tornasse assim, né? Tudo fosse feito em um ambiente virtual. Inclusive, já se cogita da hipótese de existir juízes, né? Robotizados. Eu espero que isso não aconteça, porque eu quero um dia ser magistrada, mas, infelizmente, é a tendência. Não, né? Nesse voo dos juízes virtuais, eu ainda tenho os robóticos, então, esses eu na verdade, faço questões. É verdade que isso não está longe de ser alguma realidade. Nos Estados Unidos, já existem programas algorítmicos que apontam determinadas soluções. Qual é o que orientam os juízes na solução de determinados casos, né? Primeiro de se ver o seguinte, eu não posso alargar, eu acho, por exemplo, que Olá, gente, tudo bem? Aruan, seu nome como é certinho, para eu não dizer errado? É Aruan mesmo, professor. Aruan, porque aqui o tiozinho... porque ficou sem acento, tem tio aí. Os computadores não gostam de tio, não, né? Tio, aliás, é uma coisa de língua portuguesa, que eu me lembre, né? Eu não vejo isso em outras línguas que eu conheça, não. Acentos até tem, os franceses têm muitos acentos que os ingleses não têm, né? Mas os franceses usam até de dois, né? Na mesma palavra, né? Mas o tio, eu não estou me lembrando. Os alemães não têm, os italianos também não. Acho que os espanhóis têm, eles têm um tio. Tio em espanhol é tipo homem, né? Eles chamam... Não homem, mas assim, quando vai se referir a um amigo, eles usam tio. Uhum. Não é tio de família, é tio de uma forma de chamar o coleguinha, né? Só que isso. Mas, então, quem está por aí? Vinícius, Alana. Oi, Vinícius. Alana, Itana, Maria Eduarda. Beatriz. Tá bom. Vamos ver se chegamos outras pessoas. Então, eu estava começando a discutir, antes até a gente conseguir ter um público mais... parece que as pessoas não percam essa questão. As novas formas de pensar na pandemia. Mas eu comecei ontem eu estava fazendo umas reflexões que não têm a ver necessariamente com a pandemia, ou não têm a ver com a pandemia, mas, por exemplo, vocês viram que há um navio, isso já é uma questão da teoria da soberania do Estado, da teoria do Estado Nacional, e um navio está encalhado no canal de Suez, né? E o trânsito que está, professor? Mais de 300 navios encalhados, né? Mais de 300 navios encalhados no canal de Suez. Tem um pequeno detalhe, o canal de Suez pertence ao Egito. Por incrível que pareça, agora, será que isso pode realmente pertencer ao Egito, no sentido de dizer, eu vou fechar? Já aconteceu isso em guerra, em outras situações. Então, se você fechar hoje o canal de Suez, claro que o Egito não vai fazer isso, porque ele recebe alguma coisa como 5 bilhões de dólares de pedágio, né? Por ano. Né? Então, é uma receita fenomenal a do canal de Suez. Mas ele não vai fechar, mas, teoricamente,
é um ato que todo mundo diria de soberania do Estado, né? Quer dizer, essa área que foi construída por Inglaterra e França, não é? E depois foi entregue ao governo do general Sisi, que é como é conhecido, o presidente do Egito, né? E vai que ele dá a louca e diz, olha, querem saber, eu vou manobrar agora a economia do mundo. 12% da economia do mundo passa pelo canal de Suez. 12%, eu não estou falando de uma coisa tão pequena, não, né? 9% do petróleo, né? E daí por diante. Eu vou represar os navios, agora só um de cada mês. Eu vou aumentar o preço do petróleo, impedindo que o petróleo siga para escassear o petróleo. Quer dizer, vejam o poder que esse camarada tem, vejam o poder que esse cidadão tem de gerar. É claro que estamos falando de um acidente típico, ninguém aponta para ele, até porque, vejam, a solidariedade americana é uma solidariedade muito aspeada, muito com aspas, né? Já colocou a Marinha Americana pronta para tentar remover o obstáculo do navio, né? E o grande problema é que há uma perturbação mundial e que pode chegar até os preços aqui no Brasil, porque as mercadorias escasseiam e hoje, se você liberar o canal de Suez, ainda vamos ter problema de trânsito, porque os portos não estão preparados para receber de uma vez os 300 navios que estão carregadíssimos esperando chegar. Então, vai ter um acúmulo de navios nos portos, então um atraso no desabastecimento. E aí você começa a pensar, será que isso não deveria ser internacionalizado? Será que essa gestão do que é, na verdade, alguma coisa... Então, eu estou pensando... Alguém com o microfone aberto. Laila, você pode desligar seu microfone, por favor? Obrigada. Oi. Então, essa questão, por exemplo, diz respeito à própria internacionalização do direito. Será que o direito nacional resolve esse tipo de questão? Será que o parlamento egípcio pode aprovar uma lei dessa forma, sem ouvir os parceiros, sem ouvir, na verdade, as pessoas que ali trafegam? Ou pode cobrar tarifas exorbitantes? Ou pode cobrar tarifas diferenciadas? Olha, os amigos, sim, mas, por exemplo, imaginem, de Israel, não, porque há um povo, quer dizer, a guerra entre os árabes e os judeus, né? Quer dizer, ou seja, será que eu poderia fazer isso? E aí vamos para outras divagações. Eu estou pensando em como reformularem-se os conceitos jurídicos, né? Como, na verdade... Alguém que esteja aí pode falar, mas... Oi, Raquel. Oi, por favor. Mantenham os microfones fechados, a não ser que queiram fazer alguma intervenção, o que é sempre possível, né? Mas, se for acidentalmente, mantenham fechados, né? Então, há uma necessidade de remodelagem do direito que perde cada vez mais o conceito de nacionalidade para migrar para a internacionalidade. E o que a gente começou a ver que o direito internacional público era alguma coisa, no meu tempo se dizia assim, o direito internacional é algo tal com o qual ou sem o qual a vida permanece igual. Né? E diziam-se que um professor, Lafayette Spínola, que só ensinava direito internacional público, ele teria escrito no quadro, acho que isso é folclórico, sair de casa cabisbaixo e triste e vim dar aula de um direito que eu nem sei se existe. Então, na minha época, o direito internacional era alguma coisa bem deixada de lado, né? Hoje, cada vez mais, você percebe essa necessidade. Então, eu estou querendo fazer uma reflexão, porque isso pode ser tema para vocês numa futura monografia, num TCC, não é? num trabalho de conclusão de curso, né? Essa migração do direito nacional para o internacional.
Mas seria só a questão do Suez? Não. Vocês sabem, por exemplo, que o GPS, o controle do GPS é feito por satélites de propriedade do governo americano? E o governo americano banca a manutenção desses satélites, que gera aquele GPSzinho. Você está no seu lugar de destino. Dirija-se à rua tal, número tal, né? Então, você aciona o GPS, localiza inúmeras coisas. Hoje, as pessoas dizem, desde o tráfego de navios até um simples carro, né? Ou até andando a pé. O Google já está aí para disponibilizar no Google Earth. Você já pode ter mapas, direcionamentos, já lhe diz se o trânsito está complicado ou se não está, não é? E já lhe diz se a fila da vacina está grande, já tem 1 quilômetro, tudo isso feito com o GPS. Só que esse GPS pertence aos Estados Unidos. E aí, a grande questão é o seguinte, se os Estados Unidos brigam com a China, cancelam o GPS para a China, negam o acesso do GPS para a China, vejam que tudo isso se resolve num poder e já não pode mais ter uma linha nacional. Já não pode mais ter uma linha nacional. É preciso que haja um direito internacional para regular o GPS. Ele pode até estar transitoriamente sobre a administração dos Estados Unidos, e exatamente os Estados Unidos querem bancar os custos disso tudo por uma questão de terem o controle, né? GPS é uma forma abreviada, mas é do inglês Global Position System, ou seja, sistema de posicionamento global, né? Então, a pergunta é a seguinte, será que o direito nacional resolve a questão do GPS? E mais, e mais, e mais, e mais. Os desafios de um direito transnacional, de um direito que alcance mais nações. Por exemplo, vamos lá. Você proíbe alguém de publicar alguma coisa na internet a partir de um servidor baseado no Brasil. Ele publica num servidor nos Estados Unidos, tá? E todo mundo acessa aqui no Brasil. Não tem problema nenhum. Ele vai fazer, ou você cria uma legislação internacional, se você quer, por exemplo, combater a pornografia, os crimes e outro tipo de coisa, não adianta fazer uma lei nacional, porque a coisa mais fácil do mundo é o cidadão usar um site internacional. Você não tem como, na verdade, fazer isso. E vai, por exemplo, quando a gente fala de um nacionalismo exagerado na Amazônia, pelo menos na Amazônia brasileira, será que o presidente Bolsonaro poderia transformar toda a Amazônia num campo de mineração? Talvez houvesse até uma guerra. É muito difícil a gente imaginar, a gente quer a Amazônia para o Brasil, mas ela tem um caráter transnacional. Não é? O Brasil já foi convidado para a reunião de cúpula do clima, não é? E vai ter que, na verdade, prestar contas da Amazônia. Como prestar contas da Amazônia? Sim, porque você veja o seguinte, o Biden disse que vai dar 20 bilhões de dólares para ajudar a conservação da floresta amazônica. E daí? É porque ele é bonzinho? Não, porque ele percebe, na verdade, que a importância da Amazônia. E aí eu fico, na verdade, talvez vocês não tenham ainda se debruçado com essa preocupação, pensando assim, num direito ambiental que proteja águias. Mas será que elas conhecem as fronteiras? Será que uma águia que voa do Brasil para o Peru leva o passaporte dela? Quer dizer, faria sentido eu ter uma exigência para ela aqui no Brasil e outra na Bolívia? Como é que eu faria para regulamentar a vida dessas aves de longos voos, né? Ou de uma baleia, né, que cruza os oceanos? Será que dá para regulamentar a vida das baleias com o direito nacional? São desafios contemporâneos que eu gostaria de fazer para vocês do ponto de vista do pensar o direito, porque essa é a nossa proposta essencial. Onde é que o direito nacional é insuficiente para modelar pautas da administração?
por exemplo, vocês vão ouvir falar cada vez mais, e olha aí um tema que ninguém escreveu nada, sobre crédito de carbono. Gente, o único carbono que eu conhecia no meu tempo era papel carbono. Vocês nem sabem o que é isso. Papel carbono era uma coisa quando tinha a máquina datilográfica e você punha um carbono para ele repetir uma cópia de má qualidade. Sim, mas era a única que era possível na outra folha. Então, você cópia carbonada, era a chamada, né? Mas hoje a emissão de carbono, do CO2, né, no mundo é absolutamente preocupante. E qual é uma solução que foi criada, não sei se é a melhor ou não, mas a ONU criou um protocolo de Kyoto, celebrado no Japão, não é? Falando do crédito de carbono. Como é que isso funciona? Os países desenvolvidos que passam a ter metas rigorosas, porque já poluíram bastante, né? Eles, quando não conseguirem poluir, eles podem, entre aspas, ganhar o direito de poluir comprando créditos de carbono. E, ao contrário, subdesenvolvidos que consigam evitar ainda a poluição, vendem créditos de carbono. E aí, ou seja, se eu eliminar a cada 1 tonelada de CO2, há um crédito de carbono. Então, isso hoje já está se formando um mercado mundial de créditos de carbono. Ou seja, uma empresa, para chegar a um nível, uma companhia aérea que precisa poluir, por exemplo, na Alemanha, porque não consegue reduzir o grau de poluição, ela compra créditos de carbono que, em contrapartida, são dados àquelas indústrias e àquelas atividades que, na verdade, conseguem aprovar uma meta, um projeto de redução de carbono. E isso pode ser feito aqui no Brasil? Pode, já tem empresas que assessoram, e você tem um órgão central do governo para certificar e verificar e lhe emitir um título de crédito de carbono. O que eu digo? Olha, eu estou, na verdade, disposto, eu hoje tenho uma emissão de 1.000 toneladas de carbono, e eu vou reduzir isso para 200 toneladas de carbono. Eu vou cair de 1.000 para 200. E aí, o que passa a acontecer? Você ganha um crédito de 800 toneladas de carbono. O que isso significa? Dinheiro para a sua empresa. Por quê? Como você não vai usar o crédito de carbono, você vende para aquela de quem vai ser exigida ou a redução do carbono ou o pagamento em crédito carbono. É a única moeda que se passa a aceitar, não é? Então, vejam que o mercado do direito ele é fantástico, porque já imaginou se você abrir um escritório especialista em créditos de carbono? Aí o cara diz, que diabo é isso, né? Um carbonologista, eu sou especializado em direito de emissões carbônicas, né? Quer dizer, eu estou falando de alguma coisa do presente, não estou falando de futuro, não. Se vocês quiserem saber, por exemplo, a cotação do carbono está mais ou menos, um crédito de carbono vale alguma coisa como 30 euros no mercado, né? Um crédito de carbono vale 30 euros. Se você tem um certificado, você negocia e alguém vende também esse crédito de carbono para alguém que precisa, né? Então, vejam que isso tudo só pode ser feito num protocolo internacional, porque não adiantaria o Brasil reduzir o grau de poluição dele, incentivando as indústrias a poluírem menos, se efetivamente eles não têm. Gente, às vezes eu faço uns voos maiores do que o dos supersônicos, viu? Eu, na verdade, vou trazendo. Acabei vendo depois que o meu microfone também estava ligado no início. Mil desculpa, sem problema, isso acontece nas melhores famílias, eu próprio já deixei isso também. Agora que vi, liguei o microfone sem querer, e se atrapalhou alguém, desculpas. Todas as desculpas estão aceitas, é só, na verdade, e quem nunca fez isso, atire a primeira pedra. Até porque eu, pelo menos, vocês talvez não, estou
estou ainda aprendendo muito com essa maquininha, né? Eu estou, na verdade, ela às vezes me prega uns sustos, me faz alguma coisa. Eu me lembro que eles fizeram um erro de tradução, gente. Que trauma esse erro de tradução me gerou. Bem no início da internet, essa mania de gerar traduções vinda de coisas americanas, aí o cara chegava e dizia assim para mim: você executou uma operação ilegal. Desligue seu computador. Eu digo, que diabo foi que eu fiz, meu Deus? Eu fiz propaganda de tráfico, de droga. O que é que eu fiz? Mas era assim, você executou uma operação ilegal. E aí, depois eu vinha saber que isso era uma tradução de undue operation, operação indevida. Ou seja, você fez uma operação que não é boa, pode gerar um vírus para você. Mas eles traduziam aqui para operações ilegais, né? Imagine o trauma que a gente ficava. Meu Deus, eu saí de casa, não quero mais computador, não. Eu vou destruir para a polícia não chegar e tal, me encontrar aqui, me pegando, fazendo essa operação ilegal, né? Você veja que é uma simples tradução, e eu já vi pessoas da minha geração que também se atemorizaram com isso, né? Ficou uma coisa de certas situações. Vejam que, por exemplo, essas traduções, e às vezes eu saio mesmo dos temas propostos, levam a... Talvez você já tenha ouvido falar da gerundização. O que é gerundização? Estou indo providenciar, já estou fazendo, estamos indo adotar as providências, estamos... Sabe por que esse indo, em vez de vou providenciar, estamos indo providenciar, estamos anotando? Isso é porque... na língua inglesa, I'm going to do. Eu estou indo fazer. Isso é perfeito, isso é normal. E os manuais das operadoras de telefonia e das operadoras de marketing vinham sempre traduzido do inglês. Então, o pessoal não tinha cuidado. Lá, ela recebe um manualzinho em português traduzido do inglês e I'm going to do. Eu estou indo fazer. Eu estou indo resolver. Nós estamos indo dar a solução. E até hoje você tem que aguentar esse tipo de situação, né? Eu, aliás, adoro quando me ligam o pessoal do telemarketing, porque eu brinco muito com eles, né? Digamos, a mulher perguntou qual é a sua profissão, eu disse humorista. Bom, mas aí é pirraça minha, viu, gente? É só uma coisa dessa coisa. Às vezes eles fazem umas perguntas tão chatas. Outro dia virou e disse assim, o senhor tem telefone da Vivo? Tenho, sim. Minha operadora é Vivo. E o senhor poderia informar o valor da sua conta? Posso, claro. E qual é o valor da sua conta? Eu disse, não vou lhe dizer. Não, mas o senhor não disse que poderia informar. Eu disse que poderia. Eu não disse que eu gostaria, que eu tenho interesse em informar. Poder eu posso, porque eu não sou analfabeto, eu sei quanto é minha conta, né? Agora, você perguntou se eu poderia informar. Isso eu posso, né? Agora, se eu quero informar, é outra coisa. Eu não quero. Então, vamos deixar bem claro, né? Até a moça deu risada, né? Porque eles fazem assim, coitados. Olha, e às vezes você pode dizer, eu estou ocupado, mas não, é um minutinho só, eles têm aquilo gravado como uma situação. Isso é um pouco da globalização, né? Isso é um pouco da globalização. Depois a gente vai falar sobre direito e globalização, não aqui nessa aula, mas uma vez eu quis fazer uma reserva de um hotel, de uma pousadazinha em Arraial da Ajuda, e tinha lá na empresa Booking.com. Sabe quem me atendeu para fazer a reserva de uma simples pousada em Arraial de Ajuda? Uma moça da Índia. Da Índia, tá? Quer dizer, hoje os sistemas de telefonia permitem que você não saiba absolutamente o que são, né? Então, a moça, não, porque nós temos que ver e tal. Você fala de onde mesmo? Eu falo aqui da Índia. Não sei o que lá, porque a mão de obra é mais barata, então você contrata a mão de obra mais barata. Como está hoje com o home office, você vai poder contratar gente. Hoje já está muito comum, por exemplo, professores indianos darem aulas de inglês bem baratas, né? Porque eles cobrariam muito mais caro do que professores americanos. Então, brasileiros que chegam querem aprender inglês mais rápido, não o melhor inglês, né?
mais um inglesinho básico, eles preferem fazer aulas virtuais com indianos, né? E cobram muito mais barato do que a mão de obra americana, né? Imagine um brasileiro lá nos Estados Unidos, ele provavelmente vai contratar um indiano como professor, porque um professor americano cobra muito caro, muito, muito, muito caro, né? Então, bem-vindos a essa globalização. E enquanto nós estamos na globalização, já falando de coisas absolutamente, digamos, contemporâneas, nós temos um grande atraso, um grande delay, para usar uma expressão que vocês conhecem, no direito administrativo em relação aos fatos, né? O que eu chamaria de a revolta dos fatos, não sou eu, não. Essa frase de Savigny, a revolta dos fatos contra os códigos. E eu digo agora, a revolta dos fatos contra a doutrina. E uma dessas, o que eu quero, na verdade, enfrentar hoje, é um texto de um artigo meu, que trabalha com, eu acho que a Manuela já disponibilizou, não já, Manuela, para esse grupo ou não? Aquele trabalho da Universidade Federal de Pernambuco. Se não, eu vou te pedir essa ajuda. Eu mandei tem tempo, mas eu posso mandar de novo aqui, ó. Manda agora. Eu queria que vocês fizessem uma leitura que é a base da nossa conversa de hoje. Público, privado e estatal. Por quê? Porque nós precisamos unificar a linguagem. Nós precisamos saber quando nós trabalhamos a ideia de público, quando nós trabalhamos a ideia de privado e quando nós trabalhamos a ideia de estatal. E vocês vão ver, e eu já estarei satisfeito, se vocês ficarem atentos a essa aula e puderem, na verdade, ter pelo menos algumas dúvidas e não se sentirem tão tranquilos em usar essas expressões de forma aleatória. Não é? Vejam bem, durante toda a antiguidade, se passou, na verdade, a ter um conceito de público, mas era uma ideia de público já de início atrelada ao Estado, às funções públicas, o pretor romano, etc., exerciam funções públicas. A ágora, a ideia de público estava ligada ao seu sentido original de populum, que foi, na verdade, abraçado pelo Estado. E quando é que o Estado abraça o público mais fortemente? Na Revolução Neoliberal. Vejam, por exemplo, que a Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, ela diz, olha, o Estado só vai fazer o que a lei lhe autorize, ele vai ficar com as atividades públicas. E os particulares ficam com atividades privadas. Eles levaram tanto isso a sério que criaram uma justiça para o Estado, então os conselhos da administração, os tribunais administrativos, os tribunais de conflitos exclusivamente para o Estado, e mantiveram uma justiça comum para as questões privadas, né? Mantiveram uma justiça comum para as questões privadas. E eles queriam um tribunal mais rigoroso em relação ao Estado, porque eles sofriam bastante com a perseguição do Estado. Eu vou contar uma historinha, né? Toda história eu só sei contar porque eu aprendi assim com Era Uma Vez, né? Então, eu vou contar uma historinha. E eu vou datar, vou fazer o que a gente chama hoje na moda de um recorte. Era uma vez a Idade Média. E na Idade Média os reis eram bastante frágeis, bastante não tinham poderes, não tinham nada. De quem vinham poderes? Os poderes da igreja, com as cruzadas dos senhores feudais, que por terem a propriedade tinham império, então se alguém entrava num feudo, pagava um imposto, se mudava de feudo, pagava outro imposto, como se nada tivesse pago no primeiro, e assim por diante. O senhor feudal é que era o forte e o rei era absolutamente enfraquecido, né? E o rei era absolutamente enfraquecido, era uma figura decorativa, de fazer inveja à rainha Elizabeth II, o novo Matusalém dessas épocas, de tão longa vida
que ela tem. Né? Então, os reis da Idade Média eram a rainha da Inglaterra de hoje, né? Que se diz tradicionalmente reina, mas não governa, mas dá uns acenos bonitinhos, entrega umas espadas a determinadas pessoas, né? E se vacina para dar o exemplo, essas coisas todas. Não vamos também bagunçar a pobre da rainha, não. Pode ser de Quino, Deus salve a rainha, né? E os reis da Idade Média eram fraquelos, bem fracozinhos. E aí o feudalismo cobrava muito imposto de quem? De uma nova classe que surgia, a burguesia do Burgos, que viviam nas vilas, né? Que viviam nas vilas. E o pessoal das vilas era mal visto por quem vivia nos feudos. E eles chamavam o pessoal das vilas de vilões, né? Daí a expressão vilão é aquele que mora na vila, né? Então, era uma forma de xingar o camarada que morava na vila, é um vilão, né? Então, vilão, quem morava na vila era vilão, né? Então, não é que nós por isso nós moramos em cidade, não moramos mais em vila, né? Todo mundo é mocinho, não é bandido. Bom, a classe burguesa ficou muito chateada com os senhores feudais. Mas qual é? Eu tenho que pagar imposto aqui em cada feudo que eu passo? Eu pago um imposto em 1, em 2, em 3 para levar meu produto para a feira? Que história é essa que você vai me cobrar tanto imposto? Aí eles se reuniram na feira e disseram assim, olha, vamos fortalecer o rei, porque pelo menos ele só vai poder cobrar um imposto, a gente paga imposto só ao rei. Aí deram golpe, pintaram e bordaram, derrubaram os senhores feudais, fortaleceram, deram forças, deram dinheiro para o rei, fizeram tudo que cabia. E aí o rei dá o golpe no feudalismo e implanta uma monarquia. Maravilha para a burguesia, maravilha nada. A monarquia que o rei implanta é absolutista. Ele não presta contas a ninguém. Agora eu já estou forte, muito obrigado pela ajuda que vocês me deram, burgueses, mas agora sou eu sozinho, não preciso mais de vocês, não. Tchau, tchau, vão cuidar da vida. E aí começou, o que é pior, a cobrar impostos que eram únicos, mas em cascata. Ou seja, um sobre o outro, um sobre o outro, um sobre o outro. Ou seja, se ele pagava em 3 feudos 30%, ele agora pagava ao rei 40% de uma vez só. Então, era melhor pagar os feudos. E aí, o que aconteceu? Veio a Revolução Liberal Burguesa, que derrota o absolutismo, porque o absolutismo era mercantilista. Então, qual foi a ideia da Revolução Liberal Burguesa? A de eliminar o papel do Estado, a de minimizar o papel do Estado, a de diminuir o papel do Estado, porque o Estado era simplesmente o grande algoz. Quem é que me perseguia era o rei, era o Estado. Né? Quem é que me tomava as terras era o rei. Né? O rei da Prússia, que tinha o domínio alemão, isso ficou, na verdade, tentou, isso é um caso clássico de um cidadão que ele tinha um pequeno sítio e o rei mandou pedir. Ele disse que não devolvia, mas quem está pedindo é o rei. Diga a ele que há juízes em Berlim. Que há juízes em Berlim. Essa frase ficou clássica, né? Há juízes ainda em Berlim. E eu não vou entregar, não. Eu vou brigar no judiciário pela minha terra. Então, essa frase ficou lá. Mas a Revolução Burguesa Liberal, ela queria ver o Estado nos infernos, né? Porque o paraíso ela reservou para si própria, laissez-faire, laissez-passer. Deixa fazer, deixa passar, vai de boa e tal, tudo bem, paz e amor, e acabou a história. Se o senhor não vale mais nada, agora nós estamos implantando um Estado liberal, um Estado que é do povo, claro que nunca foi do povo, que era um Estado da burguesia, não é? Então, o que eu puder fazer, eu faço, e eu crio. E aí se criou a Revolução Industrial, etc, 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 etc. E a liberdade econômica, o liberalismo, e deu no que deu, na questão social, né? Com o Manifesto Comunista, em suma, a evolução do Estado liberal para o Estado social, né? Do Estado liberal. E qual era a questão? E aí vocês vão entender, basicamente, é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco. Qual era a questão do Estado liberal? O Estado liberal algemava o rei.
e algemava com suas razões. Bom, esse cara foi meu algoz o tempo inteiro. Agora eu vou aprisioná-lo. Senhor rei, o senhor só pode fazer o que a lei mandar. E, claro, como a lei não pode prever todas as coisas, o rei ficava cada vez mais amarrado. Isso se chamou de princípio da legalidade. Não era princípio nenhum, era simplesmente uma estratégia de fuga da burguesia, dos ditames ou do medo da realeza, né? Se a realeza queria tirar a minha liberdade, eu dizia, olha, eu estou fora dessa, você só pode fazer o que a lei mandar. E essa é, digamos, a concepção do Estado liberal, e até hoje nós dizemos, o Estado só pode fazer o que a lei manda, e o particular só pode fazer tudo que a lei não proíbe. Do ponto de vista estritamente lógico, isso seria conversível, mas do ponto de vista ontológico, do ponto de vista existencial, não são a mesma coisa. A extensão do facultado é muito maior sempre do que a extensão do proibido. Porque se alguém disser que é proibido vir de roupa azul para essa aula, alguém sempre poderá dizer, eu venho de manga comprida ou de manga curta, sempre haverá um espaço para você. Eu venho de sapato ou de sandália, eu venho de... Bom, proibir todas as coisas é impossível, né? Proibir todas as coisas era impossível, mas permitir algumas coisas era possível. Então, o rei só podia fazer o que a lei dissesse. A tábua de direção, não era o que a lei proibisse, isso aí é particular. O particular não podia fazer o que a lei proibisse, e o rei podia fazer o que a lei dissesse. Ou seja, para o rei, a lei. Para o particular, só há obstáculo, para o particular, tudo, menos o que a lei proibir. Ou seja, então se cria. Vejam que a grande preocupação do Estado liberal era com o próprio governo, com o próprio Estado. E aí eu quero lembrar a vocês que as garantias constitucionais, os remédios constitucionais chamados, são sempre contra o Estado. Percebam, o que é o habeas corpus na Constituição? É a garantia de que o Estado não vai me prender. A proibição do confisco em direito tributário é a garantia de que o Estado não vai usar o tributo como confisco. O mandado de segurança, que é uma criação nacional contra abuso de direito. A ação popular contra a lesão praticada por agente público, de um modo geral, para causar danos e tal. Então, vejam que as ações são de defesa do cidadão contra a violência do Estado, contra o chamado Estado Leviatã, aquele Estado agressivo e agressor. Não é? Então, essa garantia era a garantia contra aquele Estado absoluto. Então, a Constituição liberal, e até hoje o nosso modelo de constitucionalismo liberal ainda trabalha essas garantias como se fosse eu me protegendo do Estado e não eu pedindo a colaboração do Estado, porque o Estado, naquela época, se dizia o seguinte, você tem que fazer polícia, a sua justiça, tá? A sua segurança e vai lá a sua moeda, tá bom? Fora daí, não é problema seu, não é problema seu realizar estradas, não é problema seu educação, não é problema seu saúde, não é problema seu lazer, não é problema seu nenhuma outra coisa que não seja esse leque estrito da segurança, da justiça, da moeda, né? Da proteção dos externos. Então, tudo mais eu tinha que me proteger contra o Estado absoluto, né? Então, quem é que se opõe ao Estado absoluto? É o Estado liberal. O Estado absoluto se contrapõe ao Estado liberal. E aí eu vou aproveitar o gancho para que vocês percebam de uma vez por todas. Eu sei que o jogo é bruto aqui, porque a gente começa a quebrar preconceitos, começa a quebrar coisas que já estavam. Vejam bem, quem se opõe ao absoluto é o Estado liberal. E se nós pegarmos a palavra absoluto, qual é o oposto dela? Seria relativo? O que é o oposto de absoluto é relativo. Ou seja, quais são os números absolutos da vacina no Brasil? Tantos milhões. E quais são os números relativos? Tanto por cento, 8%
das pessoas vacinadas, né? Então, o número relativo é um número de A face a outro, ou seja, é comparado com outro. E o absoluto não, é um número que vale por si só, né? Os números absolutos são 2, 3, 4, né? Mas dado que 4 é o dobro de 2 e que 8 é o dobro de 4, 8 é o quádruplo de 2. Né? Então, isso daí é relativização dos números, dado que será assim. Quem relativiza é o Estado liberal. E relativizar é proporcionalizar. Você quer ir ao cinema, contanto que o filme seja bom. Eu vou ver agora o 7 de Chicago, depois dessa aula, né, que tá indicado para o Oscar. Então, vocês vão para o filme, se o filme for bom. Você topa fazer uma viagem, se a viagem for boa. O que eu estou fazendo? Estou relativizando. Estou dizendo, na medida em que seja isso. É importante fazer-se isolamento social na medida em que isso contribua para o combate ao coronavírus. Na medida em que não contribua, isso não é importante. Na medida em que não contribua, isso não é importante. Por exemplo, se fala, o estado de defesa está previsto na Constituição. O estado de defesa é o chamado estado de crise constitucional, ou é o chamado constitucionalismo da crise. E aí tem gente sustentando essa possibilidade. Mas vejam, o estado de defesa, como nenhuma norma da Constituição, abriu mão de que nós sejamos um Estado de direito, que é o oposto ao Estado absoluto, e que sejamos, portanto, um Estado relativizador, que é o oposto ao absolutismo. Absolutismo, o contrário, é relativismo. E se eu sou relativizador, eu sou proporcionalizador. Relativizar é proporcionalizar, na medida em que, desde que, contanto que, se, etc., etc., são partículas proporcionalizadoras. Então, quando eu falo de estado de defesa, eu pergunto o seguinte: o estado de defesa contempla 3 restrições básicas. Liberdade de reunião, liberdade de sigilo das telecomunicações e liberdade ou quebra da liberdade de reunião, quebra do sigilo das telecomunicações e quebra do sigilo da correspondência. Eu vou falar um palavrão, e dos telegramas. Vocês lembram ainda que tinha uma palavra chamada telegrama? Né? Era uma história de um código Morse. O cara dizia e ficava ali, tal. Vocês não conheceram esses elementos pré-históricos, não. Eu fui do tempo ainda de uma máquina que se chamava telex. E os jornais recebiam notícias do mundo inteiro via telex, teletipia. Bom, 3 medidas básicas: liberdade de reunião, liberdade de sigilo de correspondência, sigilo de telefonia. A grande pergunta é o seguinte: isso resolve alguma coisa para a pandemia? Vejam, eu não preciso que o presidente da República decrete, na verdade, a restrição ao direito de se reunir. Eu posso, na verdade, isso aí já está se conseguindo por outras medidas sanitárias, né? Eu não preciso, no sentido da reunião política, para fazer o controle político, porque o estado de defesa, ao meu ver, ele é feito segundo a adequação à necessidade. O que vai resolver o sigilo, a quebra do sigilo da correspondência ou a quebra do sigilo das ligações telefônicas para resolver a questão da pandemia? Então, eu não digo que isso não seja um remédio possível, é apenas um remédio ineficaz, né? Então, nós temos que pensar a proporcionalidade, que ela não é um princípio, porque ela é um medidor, é um aferidor de todo o sistema jurídico. Veja bem, qualquer norma tem que ter alguma coisa proporcional, tem que ter uma previsão e uma consequência proporcionais. Então, a proporcionalidade é o quê? É a relativização dos conceitos. É a relativização dos conceitos. E aí, quando você cria, por exemplo, o direito penal da insignificância, Manuela está pedindo que quem não for do grupo permaneça por aqui. Ela manda dizer que acabou de reenviar
por WhatsApp o artigo dessa aula, que estamos tratando agora da figura do Estado, e dizendo que a relativização é igual à proporcionalização. E aí as pessoas dizem, a proporcionalidade não está prevista na Constituição, mas a lei está dito que o Brasil é um Estado democrático de direito. Não são coisas diferentes. Um Estado de direito é aquele que respeita a proporcionalidade, é igual a um Estado relativista, né? Relativizador, e, portanto, que se opõe ao Estado absoluto. Né? Então, relativizar é exatamente dizer com quanto que, desde que... Por exemplo, a faculdade pode marcar esse horário de aula? Pode. Mesmo que não seja o ideal, mas não é tão exagerado. Mas pode marcar 3 horas da manhã? Não pode. Porque se perguntará qual é a proporção, isso serve a quê? Isso é adequado? Então, essa ideia de adequação está na proporcionalidade como garantia de que você não terá leis tirânicas, de que você não terá leis abusivas, que você não terá leis, na verdade, nem atos absolutamente disparatados ou desproporcionais, né? Desde que eles não sejam, na verdade, desproporcionais. E o que é essa proporcionalidade? É uma relação de equilíbrio entre o ato e a consequência. É uma relação de equilíbrio entre o ato e a consequência. E nós dizemos que a proporcionalidade, que vem do direito alemão, ela trabalha com 3 tipos de vertentes: a adequação, a necessidade e o custo-benefício. A adequação, a necessidade e o custo-benefício. Então, vamos verificar. Para que essa aula seja produzida aqui, é adequado o uso do Zoom? É adequado o uso do Zoom. Nós verificamos que essa aula pode ser produzida e que esse conhecimento pode ser traduzido, porque ele visa efetivamente garantir a segurança. E aí, alguma coisa pode ser não adequada. Por exemplo, se eu criar uma medida tão restritiva na pandemia, ela pode ser não adequada. Eu vi, por exemplo, e claro que farei um exame melhor, o Tribunal de Justiça suspendeu as sessões eletrônicas, virtuais, como essa, por causa da pandemia. Claro que eu tenho muito cuidado em pensar, mas eu fico imaginando onde é que uma aula dessa aumenta a possibilidade de transmissão do vírus, né? Quer dizer, ainda não há esse vírus eletrônico. Gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo uma especulação, eu acabei de ver hoje, né? E eu não entendi. Mas ela está sujeita à determinação, ao princípio da adequação, ou a ideia da adequação para que ela seja proporcional. Outra coisa é a questão da necessidade. Será que uma norma é necessária ou não? Será que uma norma é necessária ou não? Às vezes ela não tem nenhuma necessidade. Olha, é proibido usar elevador. Qual é a necessidade disso? Qual é a necessidade de você proibir? Bom, se for no incêndio, em situação, isso é absolutamente adequada. Mas, se for fora de um incêndio, a medida nem é adequada, nada, e nem sequer é necessária. Ela já está num fundo mais importante. Ela não é necessária para qualquer situação. Por exemplo, se eu dissesse, olha, as pessoas vão entrar aqui na tela por ordem alfabética. Então, quem for a letra A entra às 11h30 e a letra B 11h32 e daí por diante. Aí você se pergunta qual é a necessidade disso? Eu diria nenhuma, é só de dar um exemplo. A necessidade de ter dito isso é de dar um exemplo de algo desnecessário e, por isso, desproporcional. Eu já mostrei algo inadequado e, por isso, desproporcional. E o que é, na verdade, o terceiro momento da relação custo-benefício? Eu não posso, para obter um determinado benefício, impor um custo excessivo. É preciso, na verdade, saber o quê? Eu não posso invadir
uma casa a pretexto de encontrar um vídeo pirata. É um excesso, né? É o custo de invasão de uma casa, a proteção do domicílio como asilo inviolável. Eu gosto da expressão da Constituição asilo, vejam bem, né? Alguma coisa que lhe protege, é asilo inviolável do homem. Só que essa garantia constitucional ela está atrelada à dignidade humana, porque se você morar na ponte, alguém não pode passar pela ponte, e não é seu asilo inviolável quem mora embaixo da ponte. Então, para que você possa ter direito ao asilo inviolável, você precisa ter uma residência, né? Você precisa ter alguma coisa. Mas vamos ver uma coisa claramente desconectada do custo-benefício, independentemente de outro juízo. Eu vou dar um exemplo que eu achei muito bom. Esse exemplo foi dado pelo professor Durval Carneiro. Eu achei excelente. Ele diz o seguinte: passageiros no avião, um deles vai ao toalete e, quando volta, percebe que tinha deixado a carteira no assento e já não a encontrou. Avisa o comissário de bordo e o comissário leva o assunto ao comandante e o comandante diz: olha, resolveremos isso em solo. E ele aí pretende que todos os passageiros sejam revistados, porque ele diz: olha, não é possível uma carteira ter sumido dentro de um avião. Algum passageiro, isso é verdade, pegou, subtraiu a minha carteira, furtou a minha carteira. Subtração da coisa alheia móvel é a definição de furto. E aí o comandante diz: sim, meu amigo, mas eu vou parar esse pessoal todo, estou com o avião lotado, 200 passageiros que precisam fazer conexão, precisam pegar outro voo daqui a 30 minutos. Eu vou revistar cada um desses passageiros, passar por um vexame. Faça o seguinte: faça seu pedido, que nós vamos ver o cabimento de uma indenização, se é que você não pode ser considerado negligente ou imprudente. E ele está certo pelo postulado da proporcionalidade em não fazer a revista, porque ela exibe um custo indiscutivelmente maior do que o benefício que ela proporcionaria. Para salvar a carteira de um displicente, eu vou fazer com que pessoas percam o voo, que deveriam chegar na cidade tal para uma reunião, para um compromisso, para um atendimento médico, para o que seja lá. Então, eu não estou discutindo o direito de ele reaver ou não a carteira, independentemente. Você tomou todos os cuidados, mas eu, nesse momento, tenho um custo absolutamente exagerado em relação ao benefício que se vai produzir. Então, nesse tripé, adequação, necessidade e custo-benefício, está a busca da proporcionalidade. A busca da proporcionalidade, que é, na verdade, o quê? A relativização. Tudo é absolutamente relativo. A liberdade de expressão é plena? Mas tudo que é jurídico também é limitado. Vejam bem, a liberdade de expressão, de publicar o que quer, as imagens que bem deseja, etc. Claro que tudo isso é preservado. Mas a pergunta é a seguinte... Oi. Não, diga, Manuela, vai lá. Não, é que eu acho que o que eu vou te trazer, na verdade, eu ia fazer um comentário, né? Mas fale, depois eu falo, é melhor. Eu acho que vai fugir um pouco. O que eu ia dizer era o seguinte, que mesmo a liberdade de expressão, ela conhece limites. Celso, você já vem com coisa de ditadura, liberdade de expressão conhecendo limites. Vejam bem, a liberdade de expressão envolve a de palavras, ideias ou imagens. E nós sabemos, por exemplo, que a liberdade de expressão da Globo é muito maior do que a minha. Eu digo uma coisa e 40 pessoas aqui escutam. A Globo diz uma coisa e milhões de pessoas escutam. Então, a liberdade de expressão dela é maior. Então, eu perguntaria se a Globo tem o direito, porque eu não posso ter o direito. Bom, mas não é esse o ponto que eu quero chegar, não. Pode-se mostrar a imagem livremente? Pode. Mas se alguém, um paparazzi, como ficou conhecida a expressão desses fotógrafos inoportunos, né? Fazem uma foto de uma mulher no toalete, no banheiro. A própria expressão figura pública, né? Como é?
A própria expressão de figura pública. A própria expressão, né? Então, veja bem, será que se eu puder impedir, eu não vou impedir? É claro que eu vou impedir, ou eu vou esperar, não, depois você indeniza, depois você faz. Eu não posso, na verdade, impedir. Pedro pode discorrer, inclusive, sobre essa questão, né? Do que é que você está considerando aí, Pedro? Vamos lá? Estava, inclusive, até tentando relacionar com o texto, que é o artigo escrito pelo senhor, né? Porque tem a dimensão do público, que ela está intimamente relacionada ao que é privado, e tem a dimensão do público, que ela envolve a ação do Estado, né? Do próprio Estado. Aí eu só estava fazendo um adendo que a própria expressão figura pública, ela talvez seja uma exacerbação, né? Uma adequação da intimidade a fatos de conhecimento público, né? Que tem a ver também com o acesso. Eu gosto mais da ideia, Pedro, está perfeito o seu argumento, de público como povo. Eu acho que o Estado deve perseguir o fim público, mas o Estado é orgânico e o público é finalístico. Então, vamos tentar resgatar na aula que vem o que é o público, porque ele, na verdade, vejam bem, uma coisa é dizer que o Estado deve gerar o público, mas às vezes o Estado não gera o público. Às vezes o Estado não gera o público. Então, se eu disser que público é igual a estatal, eu posso dizer assim, o Estado busca um fim público, se público é igual a estatal, o Estado busca um fim estatal. E aí, gente, como é que ficamos? Isso é uma tautologia, é uma redundância. Porque se eu digo, vejam um mero silogismo, Estado é igual ao público, o Estado busca um fim público, logo o Estado busca um fim estatal. E eu não consigo me sair. Então, ou eu crio, na verdade, um conceito de público autônomo, ou não faz sentido eu atrelar esse conceito ao Estado, porque eu perco qualquer instrumento de medição do Estado, se ele está realizando o público ou se, às vezes, ele está realizando o privado. Por exemplo, os deputados federais acresceram em plena pandemia 26 bilhões de reais para que eles destinem para quem quiserem, ou seja, chamadas emendas parlamentares. Eu entendo que isso, na verdade, é uma instituição absolutamente privada. Quer dizer, você não está atendendo ao interesse público, que seria educação, saúde, principalmente saúde nesse momento. Quer dizer, como é que você tem 26 bilhões para o camarada destinar ao clube de futebol da preferência dele? Se ele professor, professor Manuel, agora já é outra coisa que eu vou falar. Tem um autor chamado, você deve conhecer, óbvio, mas vou apresentar esse autor para os alunos, chamado Carlos Ari Sandfeld. É assim que fala, professor? Muito bom, muito bom. E ele faz uma crítica no livro dele, Direito Administrativo para Céticos. Para céticos. Muito bom. É muito bom esse livro, inclusive. Se vocês, se interessarem, eu tenho como mandar alguns capítulos, que eu achei uns capítulos em PDF. Vale a pena, porque o Sandfeld é excelente. E ele traz, né, de uma forma bem crítica, simples conceitos da administração pública, mas ele faz bem, né, a crítica que acho que ele se alinha bastante ao seu. Mas, enfim, a crítica que ele faz, eu até anotei isso, professor, para a gente falar na aula de temas aprofundados de direito administrativo, mas vou trazer aqui, já que a gente está falando sobre interesse público. A crítica que ele faz é que priorizar, né, o interesse público em relação ao interesse privado representa, né, para ele, nas palavras dele, uma rebelião contra o direito positivo. Por quê? Porque se nós colocarmos a supremacia do interesse público acima de qualquer outro interesse, né, concebida assim, um patamar inquestionável, Deus no céu, interesse público na terra, torna-se uma poderosa arma, né, em desfavor da própria sociedade, porque faz com que o administrador
use um cheque em branco para fazer o que ele quiser em prol do interesse público. Eu posso público. dizer que é interesse público. E como é que bendito de interesse público é esse? E exatamente para ele, não pode se falar em interesse público, interesse privado, porque acaba que é um risco à nossa própria democracia, né, professor? Porque, certeza, isso é um conceito que nós vamos desmistificar, essa ideia de um interesse público em supremacia, a supremacia do interesse público. E eu digo, primeiro, há vários interesses. Fazer uma estrada é interesse público? É. E derrubar árvores não é do interesse público. Mas se para fazer a estrada eu preciso derrubar a árvore, qual dos interesses eu vou sacrificar? Quer dizer, eu vou provavelmente derrubar algumas árvores, mas o mínimo possível. Então, a conciliação de interesse, e o que é interesse público? Seria o interesse da maioria? Quer dizer, é uma bomba armada que pode explodir a qualquer momento e que não pode ser utilizada em mãos interesse público divulgar a ivermectina e hidroxicloroquina ou dizer que ela não é. Então, é um conceito extremamente gelatinoso, não? Eu que não gosto de gelatina, acho que nós precisamos, gente, dá trabalho. Guilherme deu uma risada, assim, Guilherme, deu uma risada. O que eu prometo a vocês é muita confusão na cabeça de vocês. Mas assim, gente, eu acho que vocês têm que começar a pensar, né? Porque eu mesmo aprendi interesse público como sendo a justificativa para o administrador tomar certos atos. Só que é importante vocês terem essa visão de que em certas doses, né? Acho que a gente pode usar o termo utilizar interesse público em doses homeopáticas, porque em certa dose exagerada pode sim ser considerado um cheque branco. Pode o administrador, como por exemplo, o exemplo que o professor estava falando aí agora, que ia destinar tantos, né, para verba aí, esse exemplo que você deu agora, como se fosse um cheque branco. E aí vai entrar o quê? A arbitrariedade, né, do administrador em sempre utilizar como justificativa, estou justificando tal ato em prol do interesse público, né? Então, é uma reflexão. Às vezes eu trago aqui, obrigado, Manuela, muito interessante essa coisa, a utilização do interesse público em doses homeopáticas, até porque um medicamento que a gente não conhece ainda a extensão dele, é bom usar com toda parcimônia, né? Com todo cuidado, com toda... Aliás, leis são remédios sociais. Todo remédio em dose excessiva mata. Leis em doses excessivas matam. Não é? Então, vamos tentar verificar. Primeiro, essa é a expressão que eu gostaria de dizer a vocês. Público é um conceito teleológico, tele é a distância, é um conceito finalístico. Na verdade, buscar algo que seja público. As capitanias hereditárias deveriam ter se tornado públicas se fossem povoadas. As que foram povoadas viraram públicas. E as que não foram devolvidas ao Estado, e eles chamam isso de terras devolutas. A Constituição gosta de uns nomezinhos bonitos. Mas terras devolutas são terras devolvidas ao Estado porque não foram povoadas. Então, elas passam a ser terras privadas de propriedade do Estado, porque elas não atendem a um interesse minimamente geral, né? Então, a gente precisa modular essa expressão de interesse público à base de um direito positivo, né? À base de, como diz o Carlos Ari Sanfeld, não manusear o interesse público, ao invés de ser alguma coisa efetiva para a nossa segurança, em desvarios. Hitler, por exemplo, sempre invocou o interesse público, né? O interesse nacional, e nas diversas roupagens. Então, é preciso a gente ter cuidado quando as pessoas estão dizendo: eu estou defendendo o interesse público, não é aqui em nome do interesse público. Todo mundo diz fazer isso, todo mundo faz esse tipo de coisa, né? Então, o Estado persegue o público, mas não só o Estado. As obras sociais de Irmã Dulce também. A Cruz Vermelha Internacional também. E não pertence a nenhum Estado, e precisa até não pertencer a nenhum Estado para ser pública. O
carnaval era público quando não tinha os cordões de isolamento e os camarotes. E o carnaval, com a presença do Estado, se tornou privado. O carnaval, com a presença do Estado, se tornou privado. Gente, com as minhas desculpas por não ter podido estar na segunda passada, voltaremos sim na segunda-feira, não é? Na segunda-feira que vem, tá certo? Pode haver, não me perguntem, bom, temos feriados, eu acho que não há problema, já que a gente está compensado em não ter deslocamentos e, teoricamente, as pessoas mesmo que viajem possam estar, né? Então, quem vier será muito bem-vindo, e os que vierem serão... Eu não sei, eu estou sem calendário aqui, tem algum feriado previsto para segunda-feira? A gente já confundiu tantos Não, feriados. professor. E já mudaram, já anteciparam o Natal, daqui a pouco vão dizer que a gente está no ano 2023, eu não sei bem dessa história, não. Mas segunda-feira próxima, se Deus quiser, estaremos na companhia sempre agradável, sempre inteligente, sempre boa de vocês. Agradeço muito a paciência e a compreensão que têm comigo e vamos trabalhar para recriar, para aprender a aprender, tá certo? Aprender a aprender. Não basta a gente ter um conteúdo, basta a gente fazer um interliga, as interligações, né? E eu tenho uma certa birra, viu, Manuela, que me acompanha nessas aulas, né, de temas aprofundados. Com a expressão temas aprofundados. Fica parecendo que aqui são temas superficiais de administrativo. E a gente fala, basicamente, né, assim, não a mesma coisa, mas, em suma, a gente traz os mesmos questionamentos aqui, eu ainda estou questionando lá. Só que aplicados a uma outra... E eu não tenho dificuldades em trazer esse debate para cá, porque eu acho que a gente já tem que aprender as coisas com profundidade, com a profundidade necessária. Eu não posso fazer, vamos tirar da cabeça, um direito brasileiro, eu tenho que fazer direito. Porque eu sempre tive uma inveja danada de que um médico francês veio para cá e tal, mas um jurista brasileiro não, ele está pegado só àquela regrinha que o legislador fez. Vamos tirar isso da cabeça e vamos pensar fora da caixa, vamos pensar nas possibilidades fora da caixa, um direito mais fenomenológico. Vocês vão se acostumando comigo, não se preocupem, não. A gente tenta, na verdade, provocar vocês, a aula é provocativa, eu trago mais dúvidas do que certezas, eu trago mais debates do que ensinamentos, eu trago mais sonhos do que, muitas vezes, realidades. Valeu, hein? Um abraço grande para todos vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser. Valeu, Tchau, professor. Obrigada, professor. Tchau, Boa semana. Obrigado, professor. Boa semana. Até mais. Até mais, hein? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, obrigado.